Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para o estudo de obras póstumas, livro de Allan Kardec, livro este, como já dissemos várias e várias vezes, não foi publicado por Allan Kardec, não foi divulgado por Allan Kardec, mas foi compilado, ou seja, a Amélie Gabrielle Boudet, sua viúva, ela achou vários escritos de Allan Kardec, várias anotações, várias análises. E essas análises, esses documentos, esses estudos de Allan Kardec foram então sendo juntados, reunidos, e Leigh-Marie ajudou a Amélie Gabrielle Boudet a divulgar, a fazer esse livro. Então foi lançado esse livro, por isso chama-se Obras Póstumas, obras após o desencarne de Allan Kardec. Nós estamos hoje iniciando mais um capítulo que é Constituição do Espiritismo, e Kardec coloca assim: exposição de motivos. Parágrafo 1º, considerações preliminares. O Espiritismo teve, como todas as coisas, o seu período de gestação, e enquanto todas as questões principais e acessórias que dele derivam não se acharem resolvidas, somente pode dar resultados incompletos. Entreviu-se-lhe a finalidade, pressentiram-se-lhe as consequências, mas apenas de modo vago. Da incerteza sobre pontos ainda não determinados, haviam forçosamente de nascer divergências sobre a maneira de os considerar. A unificação tinha que ser obra do tempo e se efetuou gradualmente, à medida que os princípios se foram elucidando. Unicamente quando tiver desenvolvido todas as partes em que se desdobra, é que a doutrina formará um todo harmônico, e só então se poderá julgar do que é o Espiritismo. Bom, aqui nessa introdução que Kardec faz da Constituição do Espiritismo, que é a Constituição seria uma espécie de início do Espiritismo, ou seja, quando você elabora efetivamente o Espiritismo. Então Kardec está nos colocando que no princípio, né, eram apenas o germe, né, da doutrina espírita. Haviam pontos que não estavam estabelecidos ainda, porque a doutrina foi uma doutrina formada inicialmente pelo Livro dos Espíritos. Se vocês observarem, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, em que a primeira parte é deixada ali quietinha. Kardec então pega a segunda parte, que fala do mundo dos espíritos, fala dos espíritos desencarnados, e a influência desses espíritos sobre a matéria. Então ele desdobra o segundo capítulo do Livro dos Espíritos no Livro dos Médiuns. A terceira parte ele desdobra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é das leis morais. A quarta parte do Livro dos Espíritos, que é das consequências das nossas atitudes, não é? Ele desdobra no livro O Céu e o Inferno. E a primeira parte, como disse, ele deixou quietinho ali para poder desenvolver a posteriori. E é isso que ele faz no seu 5º livro, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, quando ele aborda temas
de muita cientificidade, de muita característica de você observar o que o Espiritismo explica do livro do Gênesis lá atribuído a Moisés, do princípio de todas as coisas, do que é Deus. Então nós temos ali no livro A Gênese um livro que nos cativa muito, porque é exatamente o livro mais maduro de Allan Kardec, assim podemos considerar, porque foi o último livro que ele escreveu. Então foi editado, publicado em 1868 esse último livro. Então, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, apenas com 500 e pouquinhas questões, ele está lançando a pedra fundamental do Espiritismo. Mas a partir daí tem que se construir a base, tem que se construir as paredes, colocar as colunas, as vigas e erguer o prédio, para que esse prédio possa suportar todos os andares que vêm por aí. Então é isso que Kardec faz. Aos poucos ele vai constituindo a doutrina espírita através não só desses 5 livros que eu citei, vou repetir: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ele também lança o que é o Espiritismo, ele lança Viagens Espíritas de 1862, ele lança a Revista Espírita, que é um grande laboratório que Allan Kardec se utiliza para exatamente ele ir elaborando os outros livros e ter uma obra completa, uma obra que realmente atendesse a toda a organização feita por Jesus, pelo Espírito da Verdade. Vamos dar continuidade aqui à leitura do trecho. Então Kardec continua. Enquanto ele não passava de uma opinião filosófica, não podia contar da parte de seus adeptos senão com a simpatia natural que a comunhão de ideias produz. Nenhum laço sério podia existir entre eles por falta de um programa claramente traçado. Esta, evidentemente, a causa fundamental da débil coesão e da instabilidade dos grupos e sociedades que logo se formaram. Ele está aqui colocando nesse princípio do segundo parágrafo que a filosofia trouxe simpatia para as pessoas que tomavam conhecimento com essa simpatia, com essa filosofia, melhor dizendo. Mas era preciso elaborar, organizar, era preciso dar realmente forma de um corpo doutrinário completo, de algo que tivesse começo, meio e fim. Inclusive, como Kardec aborda no projeto 1868, a divulgação, a formação do centro espírita como se deveria dar. No final do Livro dos Médiuns, Kardec coloca a constituição dos centros espíritas, como se daria. Todo um ensinamento organizacional, todo um ensinamento para que pudéssemos compreender e estarmos diante de um corpo doutrinário formado. Mas vamos dar continuidade à leitura. Por isso mesmo, constantemente procuramos, e com todas as nossas forças, afastar os espíritas do propósito de fundarem prematuramente qualquer instituição especial com base na doutrina, antes que essa se assentasse em alicerces sólidos. Fora exporem-se a fracassos inevitáveis, cujo efeito teria sido desastroso pela impressão que produziriam no público e pelo desânimo em que lançariam os adeptos. Semelhantes fracassos talvez retardassem de um século o progresso definitivo da doutrina, a cuja impotência se imputaria um insucesso devido, na realidade, à imprevidência. Por não saberem esperar, a fim de chegarem no momento exato, os muito apressados e os impacientes, em todos os tempos, hão comprometido as melhores causas. E hoje nós analisamos essa questão da vontade que as pessoas têm em
aprenderem um pouquinho e já quererem, por exemplo, abrir um centro espírita. É preciso conhecer muito e conhecer a fundo. E é preciso perceber que muitas vezes não é necessário abrir um centro espírita. Pode-se colaborar num que já exista naquela localidade. Por vezes, nós somos mais movidos pela nossa vaidade do que pelo interesse em divulgar a doutrina, pelo interesse de ajudar as pessoas a conseguirem algum tipo de conforto, de tratamento. Nós precisamos sempre, quando nós formos buscar alguma alternativa, buscar, por exemplo, colaborar com a doutrina espírita em qualquer meio que nós estejamos querendo fazer, quais são os nossos propósitos verdadeiros? O que eu quero? Eu quero verdadeiramente fazer com que a doutrina chegue às pessoas que têm necessidade de conhecer a doutrina, ou eu quero pura e simplesmente me promover? É preciso que nós façamos essa análise. É preciso que nós olhemos para dentro e não sejamos aqueles que varrem a sujeira para baixo do tapete. Sejamos sinceros conosco mesmos. É preciso que nós sejamos sinceros. Se nós não formos sinceros conosco, não seremos sinceros com ninguém. Temos que fazer as perguntas e respondê-las com sinceridade. Então, por que eu vou abrir um centro, já que eu tenho um centro aqui do lado? Porque eu não concordo com os métodos daquele centro. Tá, você já conversou com as pessoas que dirigem? Você está há quanto tempo nesse centro? Você já conhece tudo a respeito desse centro? Por que eles fazem dessa maneira e não de outra que você acha mais certo? Será que a maneira que você acha certo é uma maneira que realmente Kardec nos indica a fazermos? São tantas perguntas, meus irmãos, e nós precisamos, como eu disse, ter sinceridade ao respondermos cada uma dessas perguntas. E são muito mais perguntas, não são apenas essas, não. Mas vamos então dar continuidade, mas antes quero lembrar que nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelo site da rádio, radioriodejaneiro.digital, levando ao ar o programa Luz na Penumbra com o estudo de obras póstumas. Esse estudo que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, das 21 às 21h25, com reprises às quintas-feiras, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Nós, então, temos muita satisfação de estarmos juntos para entendermos um pouquinho mais a respeito da doutrina espírita, porque Luz na Penumbra é de segunda a sexta, das 21 às 21h55, com 10 programas ao todo, estudando a codificação, a base. E é muito importante que nós estejamos estudando essa base e possamos contribuir. Se você quiser entrar em contato conosco, mande um WhatsApp para o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 98486 7633. 98486 7633 é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Bem, meus irmãos, mas nós estamos, como eu falei, iniciando um novo capítulo, que é Constituição do Espiritismo. Kardec, então, coloca a exposição de motivos. No parágrafo 1º, Kardec coloca as considerações preliminares que estamos lendo neste exato momento. Vamos, então, dar continuidade. Não se deve pedir às coisas, senão o que elas podem dar, à medida que se vão pondo em estado de produzir. Não se pode exigir de uma criança o que se pode esperar de um adulto, nem de uma árvore que acaba de ser plantada, o que ela dará quando estiver em toda a sua pujança. O Espiritismo, em via de elaboração, somente resultados individuais podia dar. Os resultados coletivos e gerais serão fruto do Espiritismo completo, que sucessivamente se desenvolverá. Vejam, aqui Kardec está falando do princípio do Espiritismo. Ele está lá no princípio, lá no início, lá depois de lançar o Livro dos Espíritos.
E ele está falando do completo espiritismo que se desenvolverá, sucessivamente se desenvolverá. Ou seja, com a vinda das outras obras que Kardec iria lançar, o corpo doutrinário seria completado e nós conseguiríamos então compreender de uma forma geral o que é verdadeiramente espiritismo. Muitas pessoas leram um livro e acham que já conhecem o espiritismo. Pior ainda, as pessoas que foram assistir algumas palestras e acham que já conhecem o espiritismo. O espiritismo é para nós debruçarmos, estudarmos, para nós não ficarmos apenas ouvindo. Será que quando o João fala, você acha que é a pura verdade? Então é um engano isso. Não é assim. O João pode falar alguma coisa que ele esteja interpretando de forma errônea da codificação. Então é preciso ir lá aonde João está falando para perceber se aquilo condiz com a verdade, se é racional, se é lógico. Então não é porque alguém falou, pode ser o maior ícone, entre aspas, claro, o espiritismo, o ícone é Jesus, né? O guia e modelo é Jesus, e depois de Jesus é Kardec. Então nós não podemos ficar aí colocando um ser humano como ícone, como ídolo, como líder, como a gente vê às vezes nas reportagens de televisão. O líder da doutrina espírita, o líder do espiritismo, fulano de tal, Beltrano. Existem missionários de Jesus que vieram e vêm, estão por aí, muitos no anonimato, e que eles fazem um belíssimo trabalho. Só que nós precisamos lembrar sempre de que o guia e modelo é Jesus, não é outro. O guia e modelo é Jesus. Vede Jesus é a resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, vamos pensar que todas as colocações que as pessoas possam fazer interpretativas da doutrina espírita podem estar certas ou podem estar muito erradas. Se nós simplesmente ouvirmos e aceitarmos aquilo como a pura realidade, nós estaremos sendo negligentes. E o espírita, ele precisa estudar, efetivamente estudar, buscar a fonte, buscar na codificação as respostas para todas as perguntas que nós possamos ter. Tudo tem resposta. Nós não conseguimos responder quando nossa prepotência, nossa vaidade acha que nós já sabemos tudo. Esse é um ponto. Quando nós temos preguiça de buscar a verdade, buscar as respostas, esse é outro ponto. E quando nós já achamos que não preciso saber mais não, porque já me basta isso. Não nos basta. É preciso saber mais, conhecer mais. Porque só através do conhecimento e de buscarmos aplicar esse conhecimento em nossas vidas é que efetivamente vamos evoluir. Fora isso, nós vamos estar andando em círculos. Vamos dar continuidade aqui ao texto. Se bem não haja ele dito ainda sua última palavra sobre todos os pontos, Kardec está falando aqui, claro, do Espiritismo, aproxima-se do seu complemento e soou a hora de se lhe oferecer uma base forte e durável, suscetível, contudo, de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportem e que ofereça toda a segurança aos que inquiram quem lhe tomará as rédeas depois daquele que lhe dirigiu os primeiros passos. Ou seja, Kardec nos diz aqui que podem até ser incluídas outras instruções dentro do Espiritismo, porém é preciso que essas colocações estejam absolutamente de acordo com a razão, com os ensinos dos espíritos superiores, de forma abrangente,
Não é porque um espírito veio dizer alguma coisa que nós vamos, por ele simplesmente, abaixar a cabeça. Nem se estiver assinado por Jesus de Nazaré. Nós temos que analisar. E quem é que tem a capacidade de analisar uma mensagem? Por isso que nós, que não temos capacidade sozinhos de analisar uma mensagem, temos que dividir essa tarefa com outros irmãos que tenham talvez mais conhecimento do que nós, ou os mesmos conhecimentos, ou conhecimentos diferentes, para que possa ser analisada com muita cautela e aí lembrar de Erasto. É melhor rejeitar 10 verdades que assumir uma única mentira, um único argumento falso. Precisamos sempre colocar à prova tudo o que nos chega da espiritualidade. Porque, assim como existem enganadores aqui no mundo das formas, encarnados, os desencarnados também são enganadores muitas vezes, por vários motivos. Se nós olharmos lá na escala espírita, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, da questão 100 até a questão 113, nós vamos perceber que existem os pseudo-sábios, aqueles que por vaidade acham que devem ensinar, que sabem tudo. Existem aqueles que são simplesmente aqueles brincalhões, zombeteiros. Existem os irmãos que acreditam piamente em alguma coisa, então querem dizer o que é. E existem os enganadores mesmo, querem enganar, querem deturpar as coisas por interesses, que aqui não vem ao caso citarmos. Continuando o texto, diz assim Kardec: a doutrina é sem dúvida imperecível, porque repousa nas leis da natureza e porque, melhor do que qualquer outra, corresponde às legítimas aspirações dos homens. Entretanto, a sua difusão e a sua instalação definitiva podem ser adiantadas ou retardadas por circunstâncias várias, algumas das quais subordinadas à marcha geral das coisas ou inerentes à própria doutrina, à sua constituição e à sua organização. Conquanto a questão de substância seja preponderante em tudo e acabe sempre por prevalecer, a questão de forma tem aqui importância capital. Poderia mesmo sobrepujar momentaneamente e suscitar embaraços e atrasos, conforme a maneira por que fosse resolvida. Houvéramos, pois, feito coisa incompleta e deixado grandes dificuldades para o futuro, se não prevíssemos as que podem surgir. Com o intuito de evitá-las, foi que elaboramos um plano de organização, pondo em jogo a experiência do passado, a fim de evitar os escolhos contra que se chocaram a maioria das doutrinas que apareceram no mundo. O plano aqui exposto, concebemo-lo a longo tempo, porque sempre nos preocupamos com o futuro do Espiritismo. Fazemo-lo pressentir em diversas ocasiões, vagamente, é certo, mas o bastante para mostrar que não é esta, hoje, uma concepção nova e que, trabalhando na parte teórica da obra, não nos descuidávamos do lado prático. Kardec, então, vai complementar. Nos próximos programas nós vamos dar aqui a sequência que Kardec nos diz. No próximo programa falaremos dos cismas e, consequentemente, dos demais pontos aqui abordados por Allan Kardec. Bem, meus irmãos, nós vamos terminando por aqui, mas queremos pedir para que não desligue seu rádio, não saia daí da internet, porque vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Querendo agradecer a todos vocês pela paciência, pela sua gentileza de estar ligadinho na Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz da Penumbra, nos despedimos, aguardando o próximo encontro, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Bem, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, nós estamos no 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Para realizar essa tarefa, temos, como todas as semanas, o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa e, nos dando um suporte técnico, o nosso estimado Papa. Vamos então convidar o Antônio de Pádua para que ele desenvolva e nos ajude a refletir sobre o tema de hoje, que é o item 21 do capítulo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então, Antônio, se você puder nos auxiliar, eu já te dou as boas-vindas. Obrigado, Marta. Vamos tentar fazer o possível, né? É verdade. Até porque este tema, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, é, como se costuma dizer, um tema espinhoso. É verdade. Porque ele vai nos propor aqui, o Samson, uma mudança de ponto de vista com relação a esses acontecimentos, né? E nós estamos, assim, acostumados, treinados, vividos, de encarar isso de uma forma, perda de uma pessoa amada, morte prematura de uma pessoa, de uma maneira, a gente está acostumado. A nossa própria vida atual, como somos espíritas, as vidas anteriores também, nós encaramos isso de uma maneira muito triste, muito drástica, sofrida. E ele está tentando nos passar aqui um outro aspecto, que se nós conseguirmos mudar em nós este modo, passarmos a adotar o que ele está propondo, com certeza vamos sofrer muito menos, vamos aceitar com mais resignação. Aliás, a resignação já foi proposta aqui neste mesmo capítulo, para nós encararmos nossas aflições com resignação, e a perda de uma pessoa amada, a morte prematura de um ente qualquer, é uma aflição das mais graves, das mais drásticas, né? Então, eu entendo que a missão do Samson não é fácil, não é nos convencer, mas fazer com que nós nos esforcemos para mudar esse nosso modo de pensar a respeito do tema. Então ele diz aqui: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte. Aliás, nós já cometemos o erro aqui no começo, em achar que Deus não é justo, né? Voltamos ao item 1 deste mesmo item 2 desse mesmo capítulo, que fala da justiça divina, né? Então já vê a nossa dificuldade de entender o tema. Já começamos, a base nossa, o princípio já está errado. Então diga-se, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, este é o nosso ponto de vista. Compreensível dentro do nosso estágio evolutivo atual. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, e a sábia providência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Então já começa a tentar mudar a nossa maneira de enfocar a situação. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? É o tal achar que Deus não é justo, porque nós estamos encarando Deus e sua justiça
pelo nosso ângulo, pela nossa justiça. Por isso que nós achamos que Deus não é justo. Porque nós não agiríamos assim e nós nos achamos justos, né? Podeis supor que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Não perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária que os regaríeis ao último plano. Sim, o que está propondo aqui é o correto. Na hora que nós estivermos passando pela aflição, pela dificuldade, qualquer que seja essa dificuldade, nós temos que procurar melhor, escarafunchar melhor as dores que nos atingem, para que nós encontremos então a razão divina por que aquilo acontece. A razão regeneradora, ou seja, Deus tem um fim, um objetivo de nos regenerar de algo que nós andamos fazendo de errado. Então, se nós formos ver só o momento que estamos passando por aquela dor, vamos achar que Deus não é justo, que nós não merecemos. Se morreu um filho jovem, não merecia. Por que não morreu o avô, o bisavô, que já está mais para lá que para cá? Mas se nós formos pensar melhor, deve ter uma razão, porque Deus é justo. Aí que nós temos que mudar aquela premissa, que Deus não é justo. Não, Deus é justo. Então o erro não está em Deus, está em mim. Então vou tentar ver, como diz aqui, perscrutar onde está o que eu fiz de errado. Onde os vossos interesses miseráveis mereceriam uma consideração tão secundária que os relegaria para o último plano. Ou seja, os meus interesses têm que ficar em último plano. Os meus interesses normalmente materiais. Então, é uma mudança muito difícil, eu penso, Marta, entende? Sim, bastante. Ele está em tese completamente correto. Mas temos que admitir que não é uma posição como uma tomada que você só faz assim e muda, acende, apaga, muda, aperta o botão no controle e muda o canal da TV no instante. Não é assim. Nós demandamos tempo para entender, absorver, concordar, nos esforçar para aceitar, depois nos esforçar para praticar. É uma demanda muito grande. E aí nós precisamos de ajuda, né? E que está aqui, como diz o Cristo, bem-aventurados os aflitos. Porque na hora que nós percebemos isso e buscamos ajuda, já estamos sendo bem-aventurados. Essa é a ideia do Cristo. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus consegue àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, é um ponto de vista, pode ser consolador, mas para nós é difícil de aceitar, né? Por quê? Não, fulaninho, meu filho morreu cedo porque Deus está evitando que ele venha passar pelos problemas, sufocos, as tentações, toda a desgraçaiada que tem na vida. Eu estou vivo aqui, já estou mais velho que ele, já passei por tanta coisa, ainda vou passar por tanta coisa ruim que ele me desagradou, me fez sofrer. Ele pelo menos não está mais passando por isso. Tá, é um pensamento que vai me consolar diante da perda do filho. Mas é muito difícil para nós entender, quer dizer, aceitarmos isso, né? Em tese, lendo aqui, Marta, a gente entende, compreende, claro. Mas na hora que estiver no problema, nós temos que pensar diferente, né? Entender quem está passando por isso, e se formos nós estivermos passando, as pessoas vão ter que entender nossas reações, que podem não ser as mais lógicas, as mais cristãs, digamos assim, né? É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. Mas de que esperança quereis falar?
das da terra, onde aquele que se foi podia brilhar, abrir caminho e enriquecer? É o que nós achamos, né? Sempre essa visão acanhada, incapaz de elevar-se acima da matéria. Ou seja, a nossa visão está sendo verdadeira aqui. Que esperança que a gente tem de que o seu filho ia passar por isso aqui? Nós achamos que ele vai brilhar, abrir caminhos, vai enriquecer. Então, de sempre a nossa visão acanhada, incapaz de nos elevarmos acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança? Em vossa opinião? Nós esperamos isso, né? Mas quem vos diz que ela não estaria saturada de amarguras? A gente nunca espera que a vida futura vai ser triste, nem para nós, nem para os filhos, nem para ninguém. Não sabemos. A gente acha, tem esperança, deseja que seja fortuna, coisa boa, não é verdade? Mas, pelo histórico da vida, a gente tem que ver que há a possibilidade de não ser aquilo que a gente quer. Então vamos ver, a moeda tem um lado, tem outro. Nós só vemos o lado, mas pode ser o outro. Então temos que ter ciência de que, bom, realmente pode acontecer. Pode, meu filho, se tivesse vivo, podia se degenerar, me dar mais tristeza, me aborrecer, me fazer sofrer. Sim, podia ser o contrário, podia me fazer feliz. Mas quem é que sabe o futuro? Só Deus. Então, se Deus decidiu isso, louvado seja Deus. Então, não levais em conta as esperanças da vida futura a ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra, ou seja, com a nossa visão curta, nós só enxergamos esta vida hoje, o que está acontecendo hoje. Não queremos nem pensar que no futuro pode dar zebra. Achamos sempre que vai dar o bicho certo. E nem sempre é assim, né? Supones então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? A gente pensa assim, né? Quando ele faz a pergunta, a gente fica até sem jeito, né? Não, porque... comigo não. Não é assim, né? Vamos ser sinceros, porque o primeiro passo para nós nos transformarmos é admitir que estamos precisando da transformação. Claro. Se nós não estivéssemos precisando de transformação nenhuma, não estaríamos aqui estudando a doutrina espírita. Verdade. Entendeu? E quais são os espíritos que habitam um planeta de provas e expiações? Exatamente. Não são espíritos felizes e superiores. Como, né? No outro item você estudou, a felicidade não é deste mundo. É um mundo de provas e expiações. Não é um mundo de venturas, glórias e satisfação plena. Ainda não é. Quando passado o mundo de regeneração, quando for um mundo ditoso, um mundo feliz, aí nós podemos dizer, bom, aí há espíritos felizes aqui. Claro. Pode ter um ou outro ainda não, mas o grosso da tropa, a maioria, é de espíritos felizes. Sim, mas vai demandar muito tempo. Hoje temos que admitir que não é. Então, eventualmente, nós vamos passar por tristezas materiais, com certeza. Agora, nós temos que entender que dentro da tristeza material que estejamos passando, temos que buscar se não há ali a perspectiva de no futuro advir dali uma benesse espiritual, uma benesse moral, um adiantamento moral para nós. Perdi uma fortuna, estou duro, é triste, mas o que pode acontecer daqui? Peraí, será que para mim será de repente bom eu me acostumar numa vida mais simples? Aquela vida de opulência, de gasto desnecessário, aquilo tudo estava me levando para um caminho pernicioso. Agora, de repente, com essa bomba, com esse freio, de repente eu vou me enquadrar aqui. Ou seja, isso foi uma coisa ruim. De repente, se eu quiser entender desta forma, pode ser o primeiro passo para a minha regeneração. Como diz aqui, Deus, às vezes, providencia isso para a nossa regeneração. Quem sabe? Claro. Então, eu tenho que fazer desse limão uma limonada. O limonada espiritual, do limão material, fazer uma limonada espiritual para mim. Isso. Não adianta ficar chorando leite derramado. Só vai sofrer mais. Perdeu, está perdido. Agora eu vou tentar ter ganhos morais, que esses dependem só de mim. Não dependem de terceiros. E esse que se eu ganhar não vou perder. Exatamente. Então,
é uma decisão difícil, né, Marta? Claro. Nós estamos aqui muito impregnados com as coisas materiais ainda, né? É verdade. Em vez de vos queixardes, alegrai-vos quando for agradável a Deus, retirar um de seus filhos desse vale de miséria. É complicado, Samson. Você, em vez de se queixar, alegrar-se, Samson, está dentro do parâmetro correto, eu reconheço. Mas para nós aqui ainda atingir esse nível, está um pouquinho complicado. É verdade. Não seria egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada de seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas as vossas dores desarrazoadas também os afligem, porque denotam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Samson, você está sendo meio... aqui, eu acho. É porque Kardec escolheu a mensagem do Samson, espírito mais evoluído. Mas se você pensar, as outras mensagens do Samson, elas têm realmente uma conotação um pouco mais forte, né? Tem. No chamar É porque ele é o mais evoluído. Você vê que ele é o primeiro lá da lista dos felizes, no céu e inferno, ele é o primeiro. E a gente sabe que a ordem é decrescente, né? Do maior para o menor. Então você vê, Kardec não foi à toa que ele escolheu essa mensagem. Sim, então, mas não é fácil. Não, Samson que mandou aquela lei do amor, do capítulo 11, item 8, lei do amor, é Samson? Não, acho que foi Lázaro, né? Lázaro. Que eu falei, ali, se fosse Samson... Que também não é fácil. Mas ele é mais... É verdade. Puxão de orelha, às vezes é bom, conselhos, né? Sim, até para que a gente leve uma sacudidela e diga assim, não insiste em ir por aí que está no caminho errado. Samson, vamos lá. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e pedides a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações. Dessas que secam lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Samson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele é recém-falecido. Sim. Em 1863 a mensagem, mas ele faleceu. Ele conviveu com Kardec. Ele era um grande amigo de Kardec. Então ele faleceu um ou dois anos antes, né? É verdade. Samson, mas a coisa aqui embaixo é complicada. Eu concordo com você plenamente, Samson. Assino aqui, mas não garanto que eu vá conseguir sentir isso não. Só na hora, Deus nos livre de acontecer uma coisa dessas, mas só nessa hora que a gente vai saber se realmente... porque na vai ficar em cima da emoção. A questão é como Kardec fala, né? É sempre o ponto de vista, né? Qual é o ponto de vista que você dá a esse tema, né? A esse, aquele, enfim. E aí, o ponto de vista que a gente dá a esse tema é, olha, perder um filho está, né, na contramão da vida. Né? Na contramão da vida, porque a tendência é você achar que você vai seguir e vai primeiro, você, a esposa, enfim, e o filho logicamente vai te enterrar, sepultar o teu corpo. Então a questão é mudar o ponto de vista, mas esse especificamente é bastante difícil. Aí ele vai dizer, Samson vai dizer, não é, porque eu estou dizendo só para vocês mudarem a perspectiva material e trocar pela espiritual. Mas nesse tema aqui não é fácil, né? Samson. Porque a gente ainda vê os filhos, né, como algo quase que como posse. Né, os filhos. Para nós pormos em prática isso que o Samson propõe, nós teríamos que ter uma força moral semelhante à força física que Samson tinha. Exatamente. Não é porque derrubou lá as colunas do templo lá dos Damitas, né? Então aquele Samson com aquela força toda, se nossa força moral fosse daquele top,
com certeza nós não ficaríamos muito não teríamos tanta com dificuldade, essa tristeza, né? Mas estamos caminhando, Sansão. Seus conselhos são válidos. Claro. Não, a gente com certeza aceita e não discute, né? Está falando a verdade, né? Lógico, está falando a verdade, né? A questão é que nós também estamos procurando ser verdadeiros e honestos, né? E explicar que nós ainda temos dificuldades. Com certeza, não adianta querer enganar a si mesmo. Isso, né, exatamente. Até porque se você se enganar, né, ou tentar se enganar, você nunca que vai conseguir iniciar a transformação, que é a transformação do material para o espiritual, né? Então, que nós possamos pedir sempre muita força a Deus e a Sanson. Agora eu vou pedir sempre a Sanson. Sanson, dá-me forças. Dá-me forças, entendeu? Porque tem coisas que são realmente muito difíceis. Mas na realidade, falando sério, a hora que se um de nós, qualquer um de nós, passar por uma situação dessas, de tristeza grave, perda de um ente querido jovem, apele por Sanson. Ele vai ficar feliz de ajudar. Claro, e vai ajudar, com certeza. Acreditem no que eu estou dizendo, viu? Ele vai ficar feliz em chegar junto e nos ajudar a nos consolar. Sem dúvida. Pode ter certeza disso. É verdade. Né? E vai ficar feliz também, não só porque está tendo a oportunidade de nos ajudar, e de perceber que nós já acreditamos nele. Isso, acreditamos nele, já temos uma visão um pouco diferenciada. Só ainda não estamos conseguindo colocá-la em prática. Mas já temos essa ideia, né? Isso é importante, né, Antônio? Isso é importante. Então não vamos esquecer do Sanson quando as coisas se complicarem, né? Não só na questão da perda, né? Mas como ele diz aqui, a perda prematura, mortes prematuras, né? Mas a perda de pessoas amadas como um todo, né? Quer dizer, pessoas que nós amamos muito, que às vezes vão... Independente da idade. Exatamente. Assim como as pessoas jovens, independente se são consanguíneas ou não. Isso, com certeza. Mas, às vezes um amigo, o filho de um amigo que você ama, adora... Né? Mesmo a notícia no jornal de uma pessoa que a gente não conhece. Mas que você fica impactado, né? Então que ele nos dê forças para que a gente consiga realmente transformar esse pensamento ainda tão rígido e materializado em algo mais sutil, mais etéreo, e conseguir entender o que realmente Deus, né, planeja com esse tipo de evento, né? E aí, inclusive, não estaremos incorrendo num erro, porque não acusaremos Deus de cometer injustiça quando ele nunca comete injustiça. Bom, mas por hoje ficamos por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.